Muito boa tarde, bom dia. Peraí, eu vou só mudar uma coisa aqui porque tá coisado. Peraí, gente, pronto, foi. Agora foi. Pronto, agora tá massa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Essa aula é voltada para os alunos do oitavo ano do Colégio Afinísia Freire. A disciplina é História, tá? E aí a gente vai dar um pulo lá no capítulo 20, para a gente continuar falando dos Estados Unidos. A gente já falou do processo de formação dele através das 13 colônias e a independência da Inglaterra, mas agora a gente vai falar sobre, especificamente, dos Estados Unidos, da prosperidade até a Guerra da Secessão. Foi aquela guerra da separação, daquela briga entre o norte e o sul. O norte mais industrializado, o sul ligado ainda à escravidão e tentando se aproximar, se manter ainda em contato com a Inglaterra, né? E aí o seguinte, a gente começa a leitura da seguinte forma. Após a independência política em relação à Inglaterra e a consolidação de um governo republicano no final do século XVIII, os Estados Unidos promoveram um processo contínuo de expansão de suas fronteiras. Aos poucos, os estadunidenses ocuparam grandes regiões a oeste. Oeste é o lado esquerdo, tá? Se lembrem sempre. Se tiver alguma dúvida, porra, leste, oeste, como assim? Como é que eu sei, tá? Leste, direita, ambos começam com consoante. Oeste, esquerda, ambos começam com vogal. Agora já sabe, tá vendo? Não confunde mais. Raquel agora não vai errar mais. Luara ainda vai errar uma coisa ou outra assim de vez em quando, porque ela... Mas enfim, vamos lá. Então, aos poucos os Estados Unidos ocuparam grandes regiões a oeste e ampliaram os territórios de seu país. E começaram naquela parte litorânea, lá das 13 colônias, e depois eles foram adentrando no restante do território da América do Norte. Por isso, esse período da história dos Estados Unidos é associado à ideia de fronteira aberta e em constante expansão. Atualmente, a postura dos Estados Unidos no que se refere à sua fronteira é bastante diferente daquela vigente no século XIX. A ideia de uma fronteira aberta não existe mais. Por quê? O processo de expansão de fronteiras se encerrou e o território do país encontra-se definido e fixado. Isso vai valer para todos os países que foram colônias, independente de Inglaterra, de Portugal, de França, de Espanha, mas a partir do momento que se busca uma expansão territorial, você vai chegar até o limite que lhe é dado ali, né? Então, sabendo esses limites, quais são as fronteiras entre os países e tal, de boas. Atualmente... Não, peraí. É aqui. Em 2017, Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Aquele cara que tem uma cara laranja, vocês sabem, né? Uma de suas promessas durante as eleições foi a construção de um grande muro na fronteira dos Estados Unidos com o México para garantir a completa separação dos dois países. Na verdade, não foi exatamente para garantir uma completa separação, mas sim para tentar impedir que os imigrantes ilegais eles entrassem no território estadunidense. Como a gente sabe, os Estados Unidos sempre foi visto como o país das oportunidades. Então, vira e mexe, vários imigrantes ilegais, não somente do México, mas também de diversos outros países, inclusive do Brasil, principalmente do Brasil, por incrível que pareça, hoje em dia os brasileiros são os que mais buscam essa tentativa da imigração, muitas vezes da imigração ilegal. Então, muitos brasileiros vão tentar a sorte através dessas travessias entre o México e os Estados Unidos para poder entrar ali, ó, sem ninguém ver, pá, não sei o que. E aí Donald Trump falou assim, vamos acabar com isso daí. Fecha as fronteiras, já existia isso das fronteiras, de uma tentativa de se fechar as fronteiras já há muito tempo. Obama, Bush e antes dele também já rolava essa conversa, né? Essa luta. Além da fronteira física, Donald Trump e seus aliados tomaram medidas diversas para restringir o ingresso de estrangeiros no país.
Entre elas estava o maior rigor nas exigências para a concessão de documentos necessários para ingressar no país, a expulsão de imigrantes ilegais e até mesmo a proibição temporária do ingresso de habitantes de países considerados inimigos dos Estados Unidos. Sempre existiu uma tentativa de se consolidar essa ideia de que os outros são inimigos, né? Mas se a gente for parar para pensar, a própria roda da economia, de vez em quando a gente fala sobre roda de economia, né? Mas a própria roda de economia estadunidense acaba girando muitas vezes por conta desses imigrantes. Afinal de contas, os estadunidenses, muitos deles se achando superiores, claro, né? O povo metido a besta, eles chegavam e diziam assim, é porque eu não vou fazer um trabalho sujo, digamos assim. Porque eu não vou limpar as ruas, porque eu não vou trabalhar em lanchonete, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, aqueles que têm salários menores. E aí vai acabar cabendo a quem exercer essas atividades menores, justamente dos imigrantes, muitas vezes dos imigrantes latinos. Quando a gente fala de imigrante latino, a gente vai pegar principalmente a galera do México, a galera do Guatemala, tem bastante cubanos que tentando fugir da ditadura, do regime ditatorial, regime militar ligado a Cuba. Eles buscam uma melhoria de vida ao entrar nos Estados Unidos e acabam trabalhando nessas atividades que são consideradas como atividades menores. E aí, claro, a gente vai entrar numa discussão enorme que eu não vou fazer aqui agora, que é a ideia da xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro. Uma das motivações desse fechamento da fronteira de Trump, e aliás uma base muito forte eleitoral dele, acaba sendo ligado ao conservadorismo e à xenofobia. Então, várias vezes a gente acaba ouvindo falar de eleitores deles, de grupos que defendem o governo de Donald Trump. Eles defendem que todos os imigrantes, até mesmo os legais, sejam expulsos do território, porque, teoricamente, eles tiram os empregos estadunidenses. O estadunidense não quer trabalhar nos empregos menores, mas também não aceitam que pessoas de fora trabalhem nesses empregos. Então, quem é que vai colher o lixo na rua? Enfim, todas essas medidas indicam fortalecimento das práticas xenófobas e intolerantes entre setores da sociedade estadunidense, que apontam os estrangeiros como ameaça à ordem e ao desenvolvimento do país. Muito se discute em relação a isso também pelo fato de que alguns benefícios sociais acabam sendo concedidos a esses imigrantes, né? Apesar deles não terem lá nos Estados Unidos um programa como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, que nós temos aqui, o SUS, em que há uma atenção básica gratuita dada pelo Estado enquanto ente federativo, governo, municípios, estados em si. Lá nos Estados Unidos você paga por tudo, uma consulta, a questão do coronavírus, quando a gente vê assim, fortalecimento do SUS aqui no Brasil, os cuidados, tá? As pessoas, seja rico ou seja pobre, está sendo cuidado nos hospitais públicos gratuitamente. Nos Estados Unidos, você ficou doente, pegou o coronavírus, daqui a pouco vai chegar na sua conta, vai chegar na sua casa a conta lá de $20 mil. O dólar tá R$5, R$100 mil, porque você passou 2, 3 semanas internado por conta dessa bactéria. Não, essa música eu não vou cantar aqui não. Por conta desse vírus maldito. Esse tipo de ideia está diretamente relacionado ao processo de construção do sentimento de nacionalidade do povo estadunidense, que ocorreu justamente durante sua expansão territorial no século XIX. E até uma outra coisa interessante que a gente chegou a falar em aulas anteriores é que o norte dos Estados Unidos, que foi uma região desenvolvimentista dentro das 13 colônias, eles acabaram dando origem ao Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump. Então, aqueles que defendiam um crescimento, uma expansão do território,
acabou sendo justamente os mais patrióticos, os mais nacionalistas. Só que isso gerou uma onda mais do crescimento, do encrudecimento da xenofobia, do preconceito contra quem vem de fora. Né? Hoje, essa acaba sendo a defesa dos imigrantes é algo que é defendido, a defesa dos imigrantes é defendida, a defesa dos imigrantes, da presença deles no país, acaba sendo defendido pelo Partido Democrático, Partido Democrata, né? Que a sua origem se deu justamente no sul dos Estados Unidos, das 13 colônias, que era o sul escravista. Enfim, um tempo de prosperidade. Consolidada a independência dos Estados Unidos, ingressaram no século XIX como uma jovem nação que se desenvolvia rapidamente nos estados rapidamente, ponto. Dos estados do norte prosperaram indústrias e crescia a mão de obra assalariada, composta principalmente de imigrantes que chegavam da Europa. Vou explicar já uma questão interessante sobre isso. A burguesia investia mais e mais capital em suas empresas. Nos estados do sul, era mantida a economia baseada nas grandes propriedades rurais e na mão de obra escrava. A produção de algodão, matéria-prima para as indústrias de tecidos, também ganhava mais mercados, tanto na Europa quanto no próprio país, nos estados nortistas. E aí a gente vê o que acabou acontecendo, inclusive, entre os séculos XIX, principalmente no século XX aqui no Brasil, que foi... Ave Maria. Que foi... pronto, tá dando pra me ver. Que foi a busca pela emigração, a vinda de europeus para o Brasil para poder trabalhar nessas atividades também assalariadas. Só que o intuito acaba sendo não somente de trazer pessoas de fora para trabalhar aqui, mas também, principalmente, numa tentativa de eugenia, uma tentativa de embranquecer a população, já que a maior parte da população brasileira naquele momento, por conta do contingente de escravos negros africanos que foram trazidos de lá da África, né, africanos da África, que foram trazidos da África, acabou sendo o maior contingente existente aqui no país. Lá nos Estados Unidos não foi diferente em relação a isso. A quantidade de escravos também foi imensa. Então, eles buscavam, ao invés de dar emprego para essa galera preta, que era escravizada, então, eles fizeram o quê? Eles preferiram importar a galera de lá da Europa para poder ter a ideia do embranquecimento também da sua sociedade. Essa expansão econômica acabou levando também à expansão territorial. Foi no século XIX que as áreas a oeste das antigas 13 colônias começaram a ser incorporadas ao país. A oeste, à esquerda, lembrando sempre. Eles começam no litoral, lá do lado direito, na costa leste dos Estados Unidos, e aí eles começam a entrar, a expandir o seu território para as partes centrais, até chegar do outro lado, no Oceano Pacífico. Pronto. O processo de expansão territorial dos Estados Unidos ocorreu basicamente de duas formas: pela compra e pela conquista de territórios. Em 1803, o estado da Louisiana foi comprado da França. Vocês lembram que a gente falou assim, teve a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, que os Estados Unidos foi ajudar a Inglaterra, inclusive depois a Inglaterra falou, não, a gente lutou, os franceses estavam querendo dominar parte do nosso território, mas vão ser vocês, 13 colônias, que vão pagar por tudo que aconteceu aqui. Mesmo não tendo sido culpa de vocês. Mas vocês vão ter que pagar, né? Então, não é à toa que depois a própria França acabou ajudando os Estados Unidos na luta pela independência contra a Inglaterra, né? Bateu de cá de um lado, aí a França chegou do outro lado. Agora, tá vendo aí, dona Inglaterra? Tá vendo aí, Lourdes? Inglaterra.
Pronto, então Louisiana foi comprada da França. Em 1819, a Espanha vendeu a Flórida. Você vê que era bastante fragmentado, né? Esses 13 territórios acabaram sendo fragmentados entre vários países. E depois, essas 13 colônias, com o apoio posterior da Inglaterra, acabou reconquistando esses espaços através da compra, através das lutas. Pronto. Aí a Espanha vendeu a Flórida em 1819 e em 1867 foi a vez do Alasca ser comprado da Rússia, visando facilitar os contatos comerciais com a Ásia. Vocês sabem que o Alasca ele é um dos estados, quer dizer, é o único estado, porque os outros são ilhas, como o Havaí mesmo, que pertence aos Estados Unidos, mas é uma ilha. O Alasca é um território pertencente aos Estados Unidos que não fica nos Estados Unidos. Como assim? A América do Norte é dividida entre México, na parte sul, Estados Unidos na parte central e o Canadá na parte norte. E aí quando você vai lá para o noroeste, na pontinha ali do Canadá, vai ter o Alasca, então, que é um território pertencente aos Estados Unidos. Só que aí o Alasca ele tem uma posição estratégica que vai ser relativamente próximo da Ásia. Vai ter essa facilidade do contato no meio do Oceano Pacífico, passando ali, mas Alasca e Ásia vão ter um contato maior. E isso facilita comercialmente para os Estados Unidos, inclusive em relação aos custos das aquisições, né? Porque senão teria que ir para o Canadá e do Canadá ir para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos teria que pagar uma espécie de imposto ao Canadá para poder receber esses produtos que eram comercializados. A conquista territorial provocou violentos conflitos entre os estadunidenses e os nativos que viviam ao oeste. Estes foram, em sua maioria, aniquilados ou expulsos das suas terras. Vira e mexe a gente vê algum filme falando isso nos Estados Unidos, né? Principalmente os Apalaches. Se vocês estiverem conectados com a realidade que vem acontecendo hoje em dia, algumas equipes de futebol americano, elas... Apache. Alguns times, eles têm nomes que são oriundos dessa ligação antiga dos indígenas. Se eu não me engano, o Washington Redskins é um desses times. Redskins significa peles vermelhas. A ideia das peles vermelhas era justamente dos indígenas. Afinal, o pessoal 13 colônias veio na Inglaterra tudo branco. White people. Era a galera branca, né? Então era essa briga entre os peles vermelhas e os brancos, né? Só que o que aconteceu? À medida que as 13 colônias foram buscando aumentar o seu território no oeste, assim como aconteceu aqui no Brasil, assim como aconteceu na América Espanhola, os europeus, a metrópole, eles foram acabando com qualquer pessoa que já estivesse no seu território. No Brasil ocorreu isso com os indígenas. Eles mataram, dizimaram boa parte dos indígenas, da população indígena do país, simplesmente porque eles queriam dominar esse território. E, claro, os indígenas já viviam lá, já viviam aqui há muito tempo, os Apaches e outros grupos étnicos já viviam há muito tempo lá na região oeste, para dentro dos Estados Unidos, então não ia querer simplesmente dar de graça, né? Chegou uma galera aqui, branca, não sei o quê, e aí já quer chegar e dominar nossa zona. Não, vai ter luta, meu irmão, vão cair no pau. Só que o material bélico, as armas, a pólvora que já tinha na mão desses colonos, que já estava na mão dos ingleses, dessa galera que veio da Europa, acabou sendo um ponto de desequilíbrio dentro dessas batalhas, né? Imagine, os indígenas,
Como é? Me perdi aqui, peraí, voltei. Os indígenas, os nativos que viviam ali, estavam lá com suas arabatanas, estavam lá com seu arco e flecha, suas lanças e tal. E aí chega um rebanho de sacana com a arma em punho, fala assim, opa, não vai me dar seu território não? Pô, dá um tiro. Complicado. Então, muitos acabaram morrendo, outros tantos escravizados, e alguns poucos eles também acabaram se juntando, né? Fala sério, você não pode ir contra eles, junte-se a eles, né? Infelizmente, isso acabou gerando uma aniquilação de boa parte dessa população e da cultura deles. Então, assim como ocorreu aqui, ocorreu lá. A conquista do Oeste. Interessado em ocupar o território e em dominar também a costa do Oceano Pacífico, tá? Lá no extremo oeste, o governo estimulou a marcha para o oeste por meio da construção de ferrovias, da criação de reservas indígenas e de incentivos aos que se aventurassem nessa empreitada. Aqui no Brasil, meio que essa função de busca pela expansão territorial acabou sendo muito por conta dos bandeirantes, principalmente na região sudeste, lá em São Paulo a gente acabou ouvindo falar muito disso, Goiás e tal, que os bandeirantes, eles foram adentrando o território, foram metendo a porrada em todo mundo, matando os indígenas pra caramba. Nos Estados Unidos já se viu essa questão da construção das ferrovias, e por mais que se fale em criação de reservas indígenas, a gente sabe muito bem que não era muito bem isso que acontecia. Não é à toa que você vai criar reserva indígena para quem, se você já matou boa parte deles. Se aí você tem uma discussão, como existe lá na República das Bananas, sabe? Aquela república fictícia que de vez em quando a gente fala, diz assim, mas no meu governo o índio não vai ter 1 centímetro de terra. Tem uma galera que fala isso, né? O presidente lá da República das Bananas, que se assemelha a alguns países que a gente até conhece por aí. Mas enfim. E os incentivos a quem se aventurasse nessa empreitada. Que tipo de incentivo? Fornecimento de insumos, de dinheiro. Ou então, você vai conquistando esses territórios daí, beleza, chegou mais pra cá, tá, eu vou te dar uma parte dessa terra, a outra parte vai ficar conquistada. Mas, se você entrou aí, matou os índios que estavam enchendo a paciência da gente, você vai ter seu pedaço de território aí, né? E geralmente quem fazia isso era a galera branca, eram os europeus. Ou ligados europeus, no caso, o pessoal das 13 colônias, que nada mais eram do que ligados aos ingleses, né? Os descendentes deles. Desejava também garantir ao sul o acesso à América Central. Então, eles vão começar a descer ali para o México e tal. E pronto. Ampliando a marcha na direção sudoeste. Professor, onde é sudoeste? Onde é o sudoeste, gente? Sudoeste. Sul para baixo. Doeste, oeste, esquerda. Sudoeste, então, vai descendo na diagonal inferior esquerda. Porra, massa. Bonita, até diagonal inferior esquerda. Sudoeste é essa região que vai se aproximando já do México. Pronto. E aí desejando garantir esse acesso à América Central, né? Afinal de contas, quanto mais territórios você pudesse se aproximar, mais você conseguiria expandir a sua zona comercial. Ampliando a marcha na direção sudoeste, os estadunidenses conquistaram o Texas em 1845, na época pertencente ao México, era um território mexicano. Aí eles conquistaram, roubou o Texas do México, basicamente isso. Os caras estavam lá de boa, pá, não sei o que, opa, meu território aqui, burritos, E aí, o que é que os estadunidenses fazem? Mata todo mundo, vocês rebanho de sacana, tá? Aí pegaram o Texas para eles, porque isso facilitaria esse processo de chegada na América Central. Aí foi em 1845, o que provocou uma guerra que perdurou até 1848. 3 anos de guerra para poder conquistar o Texas. Terminada a guerra,
o México, mediante indenização, você rouba o território dos outros, aí depois fala assim, não, ó, toma aqui um dinheirinho só para garantir que eu cala a boca, tá? Toma aí, só para dizer que eu não te dei nada. Eles receberam aproximadamente 15 milhões de dólares. Hoje, 15 milhões de dólares não é absolutamente nada. Quer dizer, não é absolutamente nada, entre aspas, né? Porque se eu ganhasse 1 milhão, não estava nem aqui dando aula mais para você. Mentira, amo vocês. Estaria aqui dando aula sim. Estaria não. Então, na época, 15 milhões de dólares era grana pra caramba, né? E aí, além disso, além da indenização pela conquista do Texas, o México acabou cedendo Califórnia, Novo México, Arizona, Colorado, Nevada e Utah. 7 territórios por 15 milhões. Acho que esse preço ficou meio para baixo, né? Em 1846, ainda foi anexada a região do Oregon. Dá para ver mais ou menos aí no mapa, como fala do Texas, Califórnia, algumas regiões que estavam mais próximas do México, que acabaram sendo adquiridas. Arizona, Colorado, Nevada e Utah são todos os territórios que ficam nessa região sudoeste dos Estados Unidos, mais próxima ao México. E depois foi anexado também a região do Oregon, que aí já é na região noroeste, que já é um pedaço lá do Canadá, né? Que já era um pedaço do Canadá. Concretizavam-se assim o acesso ao Pacífico, bem como a abertura de rotas comerciais com países do Oriente, demonstrando o alcance do imperialismo. Imperialismo, inclusive, que vai ser um assunto que a gente vai tratar num outro momento, e da hegemonia estadunidense sobre o continente. Então, essa expansão territorial, hoje, os Estados Unidos, territorialmente, é o segundo país mais extenso do mundo, perdendo somente para a Rússia, né? A Rússia tem, se eu não me engano, em torno de 17 milhões de metros quadrados. Estados Unidos tem lá em torno de 9 milhões de metros quadrados. Se eu não me engano é isso. E o Brasil, 8 milhões e alguma coisa. O Brasil é o terceiro maior território em expansão. Em tamanho, né? Não vou ler esse textinho daí, não vai ser necessário, mas a gente pula aqui para a febre do ouro. A descoberta de ouro na Califórnia... eu esqueci de falar, gente, é página 238, né? Então, desculpa aí. A descoberta de ouro na Califórnia no final da década de 1840 acelerou ainda mais a expansão territorial e o crescimento populacional nos Estados Unidos. Aí vocês já conseguem ver o porquê exatamente que os Estados Unidos quiseram pegar esses territórios que faziam parte do México, né? Ainda que a Califórnia pertencia ao México, realmente, vou explicar. Enfim, aí a gente já consegue ver o porquê do interesse dos Estados Unidos nesse território pertencente ao México. Eles já tinham uma noção, muito provavelmente, da existência do ouro. Assim como isso acontece muito hoje em dia nos territórios que tem petróleo. Que fala assim, petróleo nada mais é do que o ouro negro. Então, qualquer país que tenha petróleo, os Estados Unidos vai acabar inventando a guerra. No Iraque, opa, vamos fazer guerra. No Kuwait, vamos fazer guerra. Não sei porque não fizeram guerra contra o Brasil até hoje. Se bem que o Brasil dá tudo pra eles mesmo. Ainda mais com o governo aí, subserviência acima de tudo, Estados Unidos acima de todos. Então, aí essa descoberta do ouro na Califórnia em 1840, no final da década, acelerou ainda mais a expansão territorial e o crescimento populacional nos Estados Unidos. A corrida pelo ouro, a galera correndo, eita, Zorra, tem ouro! Ouro!
E aí a galera foi querer correr atrás disso, né? Intensificou-se a integração comercial entre as costas leste e oeste, principalmente por meio das estradas de ferro. Essa expansão territorial foi muito auxiliada por conta disso. Intensificaram-se também as atividades agrícolas e pecuárias, bem como a formação de novos núcleos urbanos. Essa intensificação das atividades agrícolas e pecuárias, porque quanto mais você vai expandindo seu território, você vai, claro, encontrando novas terras, consequentemente você vai utilizar essas terras para alguma coisa. E como você vai descobrir, como se descobre o ouro lá na Califórnia, você tendo entre o leste e o oeste uma parte do território que consiga produzir insumos agrícolas, insumos pecuários e tal, você vai conseguir, nesse meio, conseguir fazer a distribuição de tudo que é produzido, tanto para o leste quanto para o oeste. Vou mexer aqui de novo, peraí. Pronto. A luz está aqui, tá meio... Então, bem como a formação de novos núcleos urbanos. Claro, quando você vai ter esse crescimento, vai surgindo as construções, né? As casas, prédios administrativos, porque você vai ter uma base do governo também nesses locais, que vai ter necessidade por conta do controle territorial ali. Então, há essa formação dos núcleos urbanos, as casas, os moradores, que eles não vão... Opa, vou tentar catar ouro aqui hoje, quando der 5 horas da tarde, não, tem que pegar meu buzu para lá, para o outro lado do país. Não, não rola, né? Então você vai começar a construir suas moradias naquele local, né? E vai construir moradia, e aí você vai desenvolver também comércio, que a galera vai precisar comprar, vai ter médicos, vai ter barbeiro, vai ter dentista, vai ter o pessoal que cuida de cavalo e não sei o que, coisa pra caramba. Esse conjunto de acontecimentos contribuiu para que aflorassem as diferenças históricas entre as antigas colônias nortistas e sulistas, e se polarizassem cada vez mais dois lados antagônicos da mesma nação. O sul, escravista e agrário, o norte, industrializado e capitalista. Aí vocês veem que esse sul escravista e agrário, ele vai ter sua influência também lá na região da Califórnia. Porque ainda que você tenha uma parte desse contingente populacional que vai buscar enriquecer através da mineração, muitos que chegam lá têm dinheiro e, para não ter que trazer uma mão de obra assalariada, eles vão levar escravos para poder trabalhar nessas minas para eles, né? Então, como isso era ao sul dos Estados Unidos, nessa região sul dos Estados Unidos, eles mantiveram essa ideia da escravidão ainda muito forte, enquanto o norte buscava industrialização e o investimento já no crescimento populacional com um sentimento nacionalista, né? Com a sensação de sentimento de pertencimento a esses locais. Aí a gente pega sul versus o norte, finalmente. Embora o país fosse independente desde 1776, os estados do sul ainda guardavam as marcas da colonização e da plantation. Lá, plantation é a ideia desse desenvolvimento agropecuário, né? Principalmente agrícola. Plantation vem de plantação. Então, eles mantinham essa ideia da plantação, da força da agricultura nesses locais. E a agricultura é ligada muito à escravidão, né? Lá se constitui uma aristocracia rural, cujos interesses eram a produção para o mercado externo, o livre comércio e a manutenção da escravidão. Claro. Dessa forma, os grandes proprietários de terra pretendiam garantir a produção e fornecimento de matérias-primas, sobretudo o algodão, para a Inglaterra, que era o principal parceiro comercial deles. Foi por isso, inclusive, que o sul dos Estados Unidos, eles não queriam essa separação da Inglaterra, pelo fato de que
eles tinham a possibilidade da venda direta para a Inglaterra e não ter que investir em comércio marítimo, por exemplo, em contato com outros países. Então, eles defendiam essa manutenção da ligação com a Inglaterra. E aí, inclusive, esse contato com a Inglaterra vai facilitar a troca do livre cambismo na compra de produtos importados. Livre cambismo? Como assim, professor? Cambismo é a ideia de câmbio, né? Eu não sei se é de câmbio ou de escambo, no caso por aqui. Provavelmente de câmbio mesmo. O livre cambismo seria essa busca da compra e venda de produtos sem taxações, sem impostos que fossem cobrados entre os dois países. Ou pelo menos que se fornecesse impostos mais baixos, que é uma ideia de você privilegiar o comércio entre esses dois países, né? Entre a Inglaterra e o sul dos Estados Unidos, o sul das 13 colônias. É como se fosse uma espécie de livre comércio mesmo, que aí outras discussões que a gente já fez também sobre isso. Esses latifundiários conquistaram um significativo espaço político após a independência, passando a eleger a maioria dos presidentes e parlamentares. Foram eles que deram origem ao Partido Democrático, que defendia a autonomia dos Estados Unidos, dos estados. Você viu que a gente já tinha falado sobre isso, né? De que o Partido Democrata, que hoje a gente vê como um partido mais progressista nos Estados Unidos, ele acabou surgindo a partir da defesa de latifúndios, dos latifundiários, dos grandes latifundiários, dos grandes fazendeiros, dos grandes detentores de terra, daqueles que defendiam justamente a escravidão. Aí, de repente, eles acabaram criando o Partido Democrata, mas pela ideia de que eles pudessem ter uma maior autonomia dos estados, né? Já os estados do norte, cuja economia se baseava na pequena propriedade e no desenvolvimento agrícola e industrial, desde os tempos coloniais, desenvolveram-se numa poderosa burguesia interessada na ampliação do mercado interno. Então, os países do norte, com esse desenvolvimento industrial, eles defendiam que houvesse uma autonomia, mas não uma autonomia para poder se comercializar com os países de fora, mas sim uma autonomia interna. Então, não ter esse vínculo obrigatório com a Inglaterra. E aí a burguesia, enriquecendo tal, eles mantiveram a zorra toda lá. Para isso, a expansão territorial, o crescimento populacional e o fim da escravidão, olha só, com o consequente estabelecimento da mão de obra livre e assalariada, a ideia era de que, uma vez você acabando com a escravidão, você podendo pagar as pessoas para trabalhar, elas vão fazer questão de se manter naquele território, né? Eles vão buscar criar raízes dentro desse território. Por isso que se cria uma ideia de patriotismo, a partir do momento, nacionalismo, patriotismo, a partir daquele momento que você começa a poder crescer dentro desse território, você tem um sentimento de pertencimento muito maior. Pronto. Constituíam formas de ampliar o mercado consumidor de seus produtos internamente. Além disso, essa burguesia definiu uma política protecionista que restringisse as importações. Isso daria, então, você poder criar cada vez mais produtos internamente, para não precisar ficar dependendo daquilo que vem de fora. Então, acabava se gerando essa política protecionista, mais impostos para o que vem de fora, justamente numa tentativa de se tentar desenvolver a produção interna. Nessa política residiram as bases do Partido Republicano, que é o partido do Homem Laranja. Não é o Queiroz, é o Donald Trump.
E a gente entra na eleição de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, a divergência de interesse entre o sul escravista e o norte liberal agravou-se no ano de 1860, quando Abraham Lincoln, republicano e nortista, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em seu programa de governo, duas propostas eram frontalmente contrárias aos interesses sulistas: o fim da escravidão e a criação de tarifas alfandegárias protecionistas. Essa existência de tarifas alfandegárias protecionistas vai acabar afetando diretamente o comércio entre o Sul e a Inglaterra. Então, os sulistas, eles não queriam isso. Mas Abraham Lincoln acabou, mesmo assim, sendo eleito. Organizada em uma frente composta de 11 estados, a aristocracia sulista rebelou-se contra o governo federal e criou os Estados Confederados da América. A gente vê muito hoje a existência da bandeira dos confederados, que inclusive é uma ligação muito forte com a Ku Klux Klan, que é aquela organização dos extremistas radicais que são extremamente racistas e xenófobos, né? Então, a bandeira dos confederados, ela vem dessa criação desses Estados Confederados da América, que eles acabaram elegendo seu próprio presidente dentro do território deles, desse sul, que foi o Jefferson Davis. Iniciou-se assim a Guerra da Secessão. Secessão que significa separação, desunião. Uma guerra civil que vai se estender entre os anos de 1861 até 1865. 4 anos de duração dessa guerra. E, para a gente finalizar, sobre o fim da Guerra da Secessão, como é que ela se deu. E aí a gente fala, inclusive, da Ku Klux Klan. A vitória do Norte consolidou o sistema capitalista nos Estados Unidos e deixou profundas marcas na sociedade estadunidense. Hoje, quando a gente fala sobre o sistema capitalista, é impossível a gente fazer a separação da ideia do imperialismo estadunidense. Né? Imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo vem de império. Império é a ideia de monarquia, de rei, mas numa república, uma república presidencialista, né? Em diversos países que tem dentro da sua forma de governo o presidencialismo, o republicanismo, a democracia. Mas quando a gente fala de imperialismo, nesse caso daqui, é por conta da dominação, do autoritarismo, da ligação que existe entre a força política e econômica dos Estados Unidos em relação aos demais países do globo, no geral. Porque vai acabar sendo os Estados Unidos quem vai comandar diversas das ações que influenciam nos demais países em todo o mundo. Você vê que se tiver qualquer probleminha nos Estados Unidos, a crise de 2008, que foi algo dentro dos Estados Unidos, que foi a questão daquela bolha imobiliária tal, que acabou muita gente perdendo as casas, o empobrecimento tal, por conta de uma política econômica que acabou acumulando diversos problemas. Aquilo aconteceu nos Estados Unidos, mas influenciou na economia do mundo inteiro. Quando as Torres Gêmeas caíram, também foram derrubadas lá, influenciou na economia do mundo inteiro. Ou o próprio o crash, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, influenciou também a economia e a política do mundo inteiro. Né? Então, a vitória do Norte consolidou o sistema capitalista nos Estados Unidos e deixou profundas marcas na sociedade estadunidense, como a ausência de políticas sociais que integrassem os ex-escravos ao mercado de trabalho após a Guerra Civil. Olha só. Assim como aconteceu no Brasil, quando a gente vê, mas aquela moça maravilhosa, né, Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea para libertar os escravos. Oh, que fofinho. Sim, mas e aí? Você escraviza um povo durante
380 anos, quase 400 anos, de repente publicam a lei lá de libertação e foda-se a galera, velho. Deixa aí, eles se virem. Todo o preconceito que existe em cima deles vai continuar. A estigma em relação ao trabalho que era forçado, pô, eu tinha 20 escravos e eu não precisava pagar zorra nenhuma para eles. Agora eles são libertos. Eu vou contratar eles? Vou passar a pagar alguma coisa para eles? Não, vou procurar, sei lá, gente de fora. Vou trazer os europeus lá, que são melhores. São melhores para poder trabalhar no meu território aqui e aproveitar para limpar esse rebanho de preto que está aqui no meu país. Nos Estados Unidos aconteceu esse processo também, em relação a não se permitir, não se conceder determinados benefícios, se fazer políticas sociais que pudessem integrar essa população que havia sido escravizada. Não é à toa que a gente vê uma separação muito forte nos Estados Unidos, também, assim como aqui no Brasil, entre a população branca e a população negra. A população negra que acaba sendo relegada a segundo plano, aos guetos, aos subúrbios. E, vira e mexe, a gente ouve histórias como de George Floyd, com um policial branco que pisou no pescoço e acabou matando, sufocado o George Floyd. E aí teve diversas manifestações mundo afora, né? a partir dessa situação. Livres da escravidão, os negros enfrentaram o agravamento do preconceito racial. As opiniões se dividiram, à época, oscilando entre os defensores da liberdade e da dignidade humanas e os partidários da segregação racial. Então, havia aqueles que defendiam a liberdade, mas não somente a concessão de liberdade, mas sim possibilitar, através dessas políticas sociais, que se dê dignidade a esse povo preto que estava sendo marginalizado. Mas havia, dentro dos Estados Unidos, como ainda há hoje, partidários que eram ligados à segregação racial, à separação entre raças. Segregação racial, segundo o nosso glossário aqui, é a separação imposta entre grupos que apresentam características físicas distintas. No caso dos Estados Unidos, uma separação entre brancos e negros, no qual os negros, considerados inferiores, foram marginalizados social, econômica e juridicamente. É como acontece aqui no Brasil, em que você vê, por exemplo, um desembargador que, por conta de não estar usando a máscara, ele simplesmente chegar um guarda municipal para poder conversar e multar ele pelo fato de não estar usando máscara, ele chega assim, mas eu sou desembargador, vou ligar para fulaninho e você é um analfabeto, você é um merda, você é não sei o quê. Ou aquela mulherzinha lá, assim, cidadã não, ele é engenheiro civil. Não, peraí, gente. Enquanto isso, um preto pobre favelado, só numa abordagem policial, levantar a cabeça para poder querer olhar no olho do policial, o cara já está descendo a porrada, está dando tiro para matar. A diferença de tratamento, a ideia de segregação racial, a ideia do racismo existente tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil vai acontecer da mesma forma disso. A forma de tratamento que vai ser dada à população branca é completamente diferente da forma de tratamento que é dado ao povo preto. Isso é, infelizmente, uma realidade que a gente vai viver ainda por muito tempo, porque a gente sabe que vivemos numa sociedade que é extremamente racista. O mundo ainda é extremamente racista. Mas estamos lutando para acabar com isso. Nesse contexto surgiram associações secretas como a Ku Klux Klan, fundada em 1867 e existe até hoje, mas com pequena expressão política, que por meio da violência e do anonimato promoviam atentados contra negros para impedi-los de exercer os seus direitos. Inclusive o presidente da República das Bananas, segundo o atual
diretor da Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos, ele fala que algumas ideias desse presidente da República das Bananas se assemelham ao que a Ku Klux Klan defende, né? Tipo, falar que o cara mais leve pesa 50 arrobas. Enfim. E aí a gente finaliza por aqui. Tem a parte da leitura e da conquista do Oeste nas telas do cinema, a outra lá, Marcha para o Oeste, em Documento em Foco, mas aí vocês podem meter a pau, ler aí, qualquer coisa a gente faz uma discussãozinha depois. Tá? A gente vai fazer uma live, né? Só a gente, para poder discutir essas paradas. Uma ideia pra gente conversar depois com o pessoal da escola. Beleza? Fechou. Valeu, galera. Tchau. Tchau, Luara. Tchau, Ariel.